Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Creio que a maioria de nós usamos o GPS nas nossas viagens, seja para indicar o melhor caminho, seja também para alertar do trânsito ou até para avisar sobre os radares. Certamente também, algumas vezes, o GPS já nos indicou por maus caminhos a muitos de nós. Um dos princípios básicos é mantê-lo sempre atualizado. Felizmente, as atualizações agora são automáticas e já não precisamos tirar o chip daquele GPS e atualizar no nosso computador. Há uns anos ouvia sempre uma frase que eu não compreendia. As pessoas diziam: a Bíblia é o nosso GPS. E entre outras coisas, para tentar mostrar as diferenças, dizia sempre que o GPS precisava ser atualizado, mas a Bíblia não precisa ser atualizada. Então o título da mensagem de hoje é Não Atualizes. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10. Esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, 4, as quais ele tinha fundado com Barnabé. Ele escreveu esta carta porque era a forma como ele cuidava dessas igrejas. Fê-lo também porque as informações que tinham recebido acerca dessas igrejas não eram boas. Esta é a única carta, basta ver os versículos iniciais, em que não há uma oração, não há qualquer louvor, não há expressão de gratidão, não há sequer elogios, como é normal. Paulo estava perturbado com o que se estava a passar. Qual a razão? As igrejas da Galácia, devido às influências dos falsos mestres, estavam a tentar atualizar os ensinos dados pelo apóstolo Paulo, pervertendo assim o verdadeiro Evangelho. Vamos ver. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que não devemos atualizar o Evangelho. Não atualizes o Evangelho. Versículo 6. Admire-me. Aqui a ideia é surpreende-me de forma negativa que estejais a passar tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro, a ideia do outro aqui é diferente, evangelho. Então Paulo estava muito perplexo, porque todo o seu trabalho de levar o evangelho às igrejas de repente parecia ter sido em vão. Qual a razão? Os falsos mestres afirmavam que para uma pessoa ser salva, precisava de ter fé em Jesus e, o que mostra que só aqui Jesus não é suficiente, tinham que também praticar as leis judaicas, tais como observar o sábado, que era o dia do Senhor, em que nem sequer podiam trabalhar. Os judeus, por exemplo, nem sequer podem carregar uma panela daqui para aqui porque estão a fazer esforços. Em segundo lugar, submeter-se à circuncisão. Terceiro, obedecer às leis cerimoniais, como também realizar sacrifícios. Não comer carne de porco. E celebrar as festas judaicas, ou seja, eu sei se uma pessoa é salva se for circuncidada, se fizer e se submeter às leis cerimoniais. Jesus mais as leis judaicas. No fundo, as pessoas eram salvas por meio da fé mais obras. Esta mensagem era contrária. Paulo usa a palavra outro no sentido de diferente em substância à mensagem do Evangelho da graça que ele tinha ensinado. Daí a sua perplexidade. O Evangelho, na sua essência, estava a ser posto em causa porque o Evangelho sempre foi e sempre será o Evangelho da graça de Deus. É isso que nós vemos em Atos 20, 24. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então, o que significarão estas palavras? O que é o Evangelho da graça de Deus? Reparem novamente no versículo. Paulo a dizer daquele que vos chamou na graça de Cristo. Paulo está assim a dizer-nos que o Evangelho da graça ensina que foi Deus que tomou a iniciativa da nossa salvação e que tudo foi feito por Jesus Cristo.
Toda a salvação se deve única e exclusivamente à Trindade. É o Espírito Santo que chama e que nos dá um novo coração para nós termos uma fé que nunca nos será retirada. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso, nada do que nós fizemos, nada do que nós possamos fazer irá salvar-nos. Nada do que nós possamos fazer fará com que nós mereçamos a salvação de Deus. Esta atualização que os falsos mestres estavam a promover era uma mudança radical. Reparemos no versículo novamente, que estejais a passar tão depressa. O tempo verbal no original está no presente e a ideia aqui é a continuidade. No nosso português, o gerúndio, o que indica que a mudança ainda não estava concretizada. Então Paulo ainda tinha esperança de que não mudassem para o lado oposto do Evangelho, para o lado oposto da graça. As palavras estejais a passar eram usadas num contexto militar para referir-se a alguém que estava a lutar por um país e de repente desertava e passava a lutar pelo inimigo. A palavra também indica uma transferência de lealdade. Nesse sentido, as igrejas da Galácia estavam quase a transferir a sua lealdade a Jesus para depositarem a sua lealdade nos falsos mestres e nos seus esforços pessoais pela obediência às leis judaicas. Os fariseus, por exemplo, que eram legalistas, tinham orgulho na sua salvação, porque achavam que eram merecedores. Se abrirem as Bíblias em Lucas 18, 11 e 12, nós vemos isso. O fariseu, posto de pé, orava, já não orava para Deus, orava para si mesmo, porque ele era bom. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como a outra pessoa. Eu sou merecedor, mas o publicano não é. Eu sou merecedor, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Porquê? Porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo tudo quanto ganho. Ou seja, eu não faço as coisas erradas e faço as boas. Logo eu mereço a salvação, logo eu sou digno, logo eu mereço ser honrado e glorificado. E isto já vem desde o Antigo Testamento. O povo corrompeu-se. O povo transferiu a sua lealdade. Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito corrompeu-se. E depressa, mais uma vez, se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, adorou-o, ofereceu-lhe sacrifícios e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então o povo corrompeu-se. Em vez de acreditar apenas e somente em Deus, passou a idolatrar imagens. Então, para o povo, acreditar na promessa do Messias já não era suficiente. Era preciso algo mais. Isto mostra-nos que devemos estar vigilantes. Nós, igreja, devemos sermos cuidadosos para não transferirmos a nossa lealdade para outro evangelho, fazendo assim atualizações àquilo que não pode ser atualizado. Precisamos ser exigentes com os nossos púlpitos, pois a deturpação da mensagem vai levar com que muitas pessoas se afastem dos caminhos de Deus, se afastem do Evangelho. Agora pensemos, que tipo de atualizações do Evangelho existem atualmente? Eu não vou pelos caminhos mais fáceis como a prosperidade, o coaching, não vou por aí. Mas vou pelo Evangelho do moralismo e da felicidade. Então o que diz este falso Evangelho? Não importa aquilo que tu acreditas, desde que sejas boa pessoa. Tudo é relativo, não há verdades absolutas, e quando estes afirmam que não há verdades absolutas, eles estão a fazer uma verdade absoluta para eles mesmos. Só tens de ser a melhor versão de ti mesmo e procurar ser feliz. Jesus existe para te fazer bem e fazer-te feliz. Agora pensemos, se tudo é sobre uma pessoa se sentir bem, então nós podemos fazer tudo o que queremos. E aí não haverá limites e a Bíblia passará a ser relativa e nós seremos a autoridade.
Passaremos a aceitar apenas a Bíblia quando a Bíblia não implicar com a nossa vida. É tudo muito bonito, soa tudo muito bem aos nossos ouvidos, mas isto não é o Evangelho. Não há Jesus, não há fé em Jesus, não há arrependimento dos nossos pecados. Além disso, não há esperança para as pessoas más e que não conseguem ser diferentes, que não conseguem ser felizes. Não é libertador saber que em Jesus há esperança para pessoas pecadoras? Não é libertador saber que em Jesus há esperança para as piores pessoas deste mundo? Não é bom saber que Jesus transforma qualquer tipo de pessoa, independentemente do seu passado? Não será transformador entender que em Jesus nós podemos viver a vida com sentido em toda e qualquer situação? Em segundo lugar, o falso evangelho da decisão. Aceita Jesus Cristo na tua vida e tudo será mudado. Faz a oração do pecador. Levanta o teu braço se quiseres Jesus e serás salvo. Este é um sério problema. Faz com que a pessoa pense que é salva por ter levantado o braço. Quase que me lembro de uma história num livro que eu li de uma pessoa que estava a falar do Evangelho e a outra pessoa disse-lhe no avião: o que é que eu posso fazer para ser salva? E ela: levanta o braço. As pessoas acham que a decisão é por levantar o braço, por ter feito uma oração, e isto é uma espécie de obras. Depois a pessoa quase se afaste, ela pensa que é salva porque levantou o braço, porque fez a oração do pecador. E a verdade é que depois não existe qualquer tipo de arrependimento do seu pecado, não existe qualquer fé em Jesus, porque a pessoa até tem mais fé nela do que em Jesus. E não, isto não é o Evangelho. Alguém é salvo por meio da fé em Jesus e pelo arrependimento dos seus pecados, e que demonstra, através do seu viver, o desejo de ser cada vez mais como Jesus, através do amor, através do perdão, através da obediência. 1 João 3, 6 e o versículo 9. Todo aquele que permanece nele não vive a pecar. A ideia aqui é não vive pecando. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver a pecar, pecando, porque é nascido de Deus. Eu fiz uma decisão, mas eu vivo sempre no pecado. Calma, se calhar não és salvo. Se calhar tens que pensar se o pecado não te incomoda. Então não pensemos que somos salvos por termos respondido a um apelo. Mas questionemos se realmente nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, se nós temos fé em Jesus e se nos arrependemos dos nossos pecados. Em terceiro lugar, o Evangelho e os nossos costumes. Estas ideias são um bocado subtis, embora sejam bastante frequentes. Coisas como: se és cristão, então não podes ir a um baile. Eu recordo-me que no ano 98, 99, a ver o baile finalistas e terem dito à minha irmã que ela não podia ir ao baile finalistas porque ela era cristã. Então não podia ir ao baile finalistas. E eu, como era um bocado travesso, eu disse: quando for o meu, eu vou. Não é porque eu gosto de dançar, até porque eu não sei dançar, mas eu vou, a não ser que me mostrem na Bíblia que aquilo que eu vou fazer é pecado. Senão é um costume. E felizmente a minha irmã foi e eu fui. Então, mas há esta ideia de um costume. Ou então, um cristão não pode ir ao cinema. Felizmente isto já está a desaparecer. Há uns anos lembro de me falar a uma igreja, numa reunião de jovens, e terem dito esta frase: um cristão não pode ir a um cinema. E eu, com os meus 25, 26 anos, eu gostava de causar polémica. Hoje também gosto, mas um bocado diferente. Mas as pessoas diziam: não pode ir ao cinema. E a minha primeira frase foi: tanto pode ser errado ir a um cinema como ir à igreja. As pessoas ficaram chocadas. Pois eu disse: nós vamos à igreja para falar mal, para ver como é que as pessoas estão vestidas, como é que, e não sei o quê. É tão errado. É errado. E ir ao cinema pode não ter mal nenhum. Depois eu comecei a desenvolver isso. Ou então, um cristão não se pode tatuar. Ou se és cristão, não podes usar calções na igreja. E por aí. Então confundimos assim opiniões pessoais ou até experiências de vida com o Evangelho e impomos às pessoas coisas
que a Bíblia nada diz, nada refere. Os costumes mudam de ano para ano. Lembro-me quando surgiu a bateria, muitos disseram que a bateria não podia entrar na igreja porque era algo do diabo. E hoje em dia, ter bateria já faz parte. A minha mãe ficou chocada quando me viu a pregar uma vez com calças de ganga. Cheguei a casa e ela deu-me nas orelhas, forte e feio. E agora, quando foi a tomada de posse do meu pai em julho, sabem como é que o meu pai estava vestido? Calças de ganga e ténis, para quem conhece o meu pai. Não é? Vejam como os costumes mudam. Então não confundamos os costumes com o Evangelho, ainda que haja costumes e tradições muito interessantes, mas não são doutrina. Penúltimo, Evangelho e teologia. Este é um assunto sério, até porque eu gosto muito de teologia. Por exemplo, todos sabem que eu amo e ensino a teologia reformada. Mas a teologia reformada não é o Evangelho. E o arminianismo não é uma heresia. Para mim é um erro doutrinário, mas não é o Evangelho. No limite, nós devemos considerar duas visões diferentes sobre o que está por detrás do Evangelho. E isto aplica-se tanto à soteriologia, à salvação, como a qualquer outra área da teologia sistemática. Eu acredito, por exemplo, que nós ainda vamos passar pela grande tribulação. E o Mateus acredita que a tribulação já aconteceu. São duas perspectivas diferentes, mas isto não é o Evangelho. O Evangelho é sempre o Evangelho da graça de Deus. E ensina que uma pessoa, para ser salva, deve depositar a sua fé em Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Último lugar, Evangelho e a política partidária. Aquilo que nós acreditamos influencia a forma como nós votamos. No entanto, preocupa-me quando ouço dizer que um cristão só pode votar de um lado político. Se alguém votar de forma diferente, dizem que essa pessoa não é salva. Como se votar em algum lado político fizesse com que a pessoa fosse salva. Se assim fosse, Jesus deixa de ser o único meio para a salvação e passaria a ser Jesus mais partido político. Não esquecer, somos salvos unicamente pela fé em Jesus, sem obras. E as obras são uma consequência natural de quem é salvo, pois sem obras a nossa fé é morta, é vã, segundo Tiago 2,17. Então não atualizes o Evangelho. Em segundo lugar, não atualizes o que não pode ser atualizado. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, aqui é a ideia de que estão a causar angústia mental e querem perverter, mudar, transformar o Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo faz aqui um jogo de palavras nestes dois versículos 6 e 7. Em português mal se percebe o jogo de palavras, porque a palavra outro é exatamente igual na nossa língua. Contudo, no original, são palavras diferentes para a palavra outro, para mostrar o seguinte: eles pregam um evangelho de outra essência e não o mesmo tipo de evangelho, pois só há um evangelho que salva. Isto é bastante profundo. Então, Paulo está a dizer-nos é que qualquer alteração ao evangelho transforma-o em algo que ele não é, logo não é evangelho. Estes falsos mestres infiltraram-se na igreja, trouxeram angústia às pessoas, ao ensinarem que elas teriam de cumprir as leis judaicas para serem salvas. Estava a causar muita perturbação. E ao mesmo tempo as pessoas estavam a transferir a sua lealdade de Jesus para esses homens. Normalmente estes líderes usam até palavras muito bonitas. São muito eloquentes, por isso Paulo numa das cartas diz: eu não vim para ter convosco eloquência. São simpáticos, são agradáveis, têm até carisma, não o do espírito, mas não têm o mais importante, o Evangelho. É por isso que Paulo estava perplexo. Sabia que o que leva uma igreja à ruína não é a oposição externa, mas a adulteração que surge dentro da própria igreja. Se vocês repararem, pelo menos naquilo que eu tenho conhecimento, o que leva à destruição das igrejas que nós, agora, se de repente passar aqui na nossa mente igrejas que acabaram por desaparecer ou que eram igrejas grandes e são igrejas pequenas, não foi a oposição externa. Foi a adulteração da mensagem, corrupção do púlpito. A vida de Paulo centrava-se então em pregar o Evangelho da graça.
E a graça é a disposição de Deus em salvar aqueles que merecem condenação. Isto é importante para Paulo. Tanto é que a palavra graça é usada 124 vezes no Novo Testamento e 84%, creio que 67% dessas vezes foram usadas por Paulo. O que mostra a importância que ele atribuía ao Evangelho da Graça. Igreja Batista da Graça. Precisamos pregar o Evangelho da Graça de Deus repetidamente, para que não sejamos tentados a ir por qualquer vento de doutrina, quer seja pregado por mim, quer seja pregado por qualquer outra pessoa. Não há outro Evangelho. Não devemos atualizar a Bíblia porque ela não pode ser atualizada. Então, em primeiro lugar, não atualize o Evangelho. Não atualize o que não pode ser atualizado. Em terceiro lugar, não atualizes para não seres um anátema. Vamos ler o versículo 8 e versículo 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. A ideia aqui no original é contrário, oposto, não seja de acordo do que vos temos pregado. Seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Paulo estava profundamente perturbado e disse à igreja que ninguém tinha autoridade para mudar o evangelho da graça de Jesus, nem mesmo os anjos, nem mesmo os apóstolos. Paulo menciona os anjos porque a lei tinha sido entregue, segundo Gálatas 3,19, pelos anjos. E eles não tinham autoridade para atualizar, para mudar, seja o que for. Nem mesmo os apóstolos que trouxeram a doutrina tinham essa autoridade de mudar o evangelho. Quanto mais os falsos mestres a seguir. Isto mostra que ninguém está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é que está acima de nós. Como dizia Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mas lá há milagres, mas há evangelho? Não. Então rejeita. Mas lá há evangelho? Não, então rejeita. Para Paulo, quem tentar atualizar a mensagem é anátema. A palavra anátema é usada em Romanos 9,3, que diz o seguinte: pois eu mesmo desejaria ser anátema, isto é, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então, um anátema são aqueles que são, ou melhor dizendo, os cristãos são aqueles que são separados por e para Deus, para a salvação. E os anátemas são aqueles que estão separados de Jesus. É o contrário. O cristão é separado de e para Jesus, e os anátemas são aqueles que são separados de Jesus. Inclusive, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz que vão sofrer o castigo eterno no inferno. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, não é temporária, mas é eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então é um risco bastante grande atualizar o Evangelho, até porque quem o fizer, ele é anátema, ele é amaldiçoado e sofrerá castigo eterno. Temos sido nós levados por ventos de doutrina? Muitos seguem as últimas novidades da igreja. Será esse o desafio? Eu dou graças a Deus porque eu não preciso de ler os livros sobre as últimas novidades da igreja para irmos ao sabor do vento. Não. Eu sou chamado a pregar a palavra. Sou chamado, segundo Atos 6, a aconselhar e a orar as pessoas. Não sou chamado a andar no último mercado da moda das igrejas. Porque muitos vão atrás das últimas novidades sem se importarem se o Evangelho da Graça está a ser pregado. Depois chega aquilo, trago uma novidade, como as coisas mudam de ano para ano, para o próximo ano tenho que trazer outra novidade, outra, e já não chega à pregação da palavra. Aliás, se tudo é Evangelho, nada é Evangelho. Daí que os desafios para os pastores é prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, repreenda, admoesta, exorta com toda a paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias vontades e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas.
Mas tu, diz Paulo a Timóteo, sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 2-5. Então não tenhamos dúvidas que a palavra é suficiente para fazer tudo o que apraz a Deus. Só se mete nas últimas novidades quem não acredita que a palavra é suficiente. A palavra de Deus, quando é pregada, segundo Isaías 55:11, não voltará para ele vazia. Além disso, segundo Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva. Não sei se os irmãos já aconteceu estarem a fazer o vosso devocional, estarem a ler um texto que já o leram dezenas de vezes e de repente traz algo novo. Parece que nunca viram algo, mas sempre leram o texto, mas naquele momento trouxe algo novo à nossa vida. Porquê? Porque a palavra é viva. Ela é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta, inclusive, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu não sei o que é que deve pensar, nem percebo a minha intenção. Olha para a palavra. Muitos vão, deixa-me tentar ver o que é que aquela pessoa diz sobre a minha vida, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Abre a palavra. A palavra tem tudo o que tu precisas para a tua vida espiritual. Eu não quero ser considerado anátema, nem pretendo criar anátemas, mas sim fazer discípulos do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Ainda desejamos o Evangelho ou preferimos as réplicas, as atualizações, que são apenas falsos evangelhos? Indo mais a fundo, quem deseja outro Evangelho que não o Evangelho de Jesus está a procurar agradar-se a si próprio e não a Deus. É isso que nós vamos ver em último lugar. Não atualizes para seres agradável. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a Deus? Homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ao ouvir a adulteração da mensagem, também ouvia críticas. Ele sofria várias acusações desses falsos mestres que afirmavam, entre outras coisas, que ele pregava o evangelho da graça barata. Porque era popular. Isso fazia com que, segundo os falsos mestres, basta aceitar Jesus, arrepender-te do teu pecado e não precisas de praticar nada para seres salvo. Então, para eles, é uma graça barata. Mas para Paulo é muito claro. Quando vivo a realidade do senhorio de Jesus na minha vida, eu não vivo para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Quando nós vivemos a realidade que Jesus é Senhor, e se eu viver a realidade como pastor, eu não estou preocupado em agradar-vos. Não estou. Estou preocupado em agradar a Deus com aquilo que eu prego. Neste versículo não vemos uma defesa da arrogância do género daquelas pessoas que dizem o que eu tenho a dizer eu digo. Eu tenho medo destas pessoas. Medo, entre aspas. O que eu tenho a dizer eu digo. Porque isto é o princípio da arrogância. Aquilo que tiver na minha boca eu digo, dou a quem doer. Isso é má educação. O que nós vemos aqui é que nós devemos com certeza agradar as pessoas. E agradamos as pessoas, agradamos a Deus e agradamos as pessoas quando o nosso objetivo é sermos amorosos ao levarmos o Evangelho da salvação e crescimento espiritual das pessoas. Ou seja, respondei a todos com mansidão e temor, a todo e aquele que vos perguntar qual a razão da esperança que há em vós. Então, a ideia aqui não é a arrogância. Aqui a ideia é não mudes a palavra para seres agradável. Ser agradável enquanto transmites, mas transmite a verdade. Porque senão tu agradas aos homens e não agradas a Deus. E o teu objetivo é agradar a Deus. Nós não temos autorização para mudar seja o que for. Para sermos mais atrativos, para sermos mais relevantes, nós somos chamados a ser biblicamente fiéis. É um princípio errado quando nós olhamos para a Bíblia e dizemos, este ensino eu aceito. Este ensino eu rejeito. Isto, a Bíblia diz que é pecado, mas é para aquela altura, não é para os dias de hoje, porque nós precisamos contextualizar a Bíblia. Nós precisamos, sim, é de nos colocar diante da Bíblia e permitir que ela entre nas nossas vidas e provoque as mudanças necessárias. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então não é examinar o que está certo e o que está errado, mas é a Bíblia examinar a tua vida e dizer o que está certo e o que está errado. A quem procuramos agradar com a nossa vida?
a nós mesmos, aos homens. Se assim for, nós estamos num caminho perigoso. E podemos ver isso quando o outro mundo, o céu, não nos fascina assim tanto. Eu tenho pensado na segunda vinda de Cristo. Tenho lido um livro de John Piper sobre isso. E é verdade que nós às vezes pensamos pouco no outro mundo, porque ainda há muito deste mundo em nós. E aí já não nos fascina tanto quando falamos ou dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então não acredites nas atualizações da Bíblia, porque qualquer pormenor retirado altera a sua essência. Podem ter o rótulo do Evangelho, mas são coisas diferentes. Por outro lado, se desejas agradar a Deus, estás no caminho certo. Se tiveres fé em Jesus como teu Salvador e Senhor, podes crer que serás salvo, independentemente do teu passado. Como é bom saber que no fim nós iremos dizer maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Ainda bem que não foi pelo meu merecimento. Quando vimos a nossa vida exposta, nós vamos poder dizer ainda bem que não foi pelo meu merecimento. Eu sei que não sou o melhor, mas Jesus é bom. E podemos dizer, foi tudo pela graça, do início até ao fim. Lembra-te, nunca foi, nunca será pelos teus esforços. Por isso, mesmo que tenhas chegado ao ponto mais baixo da tua vida, não penses que Deus desistiu de ti. Entrega-te, rende-te. As nossas vidas não estão debaixo de um horóscopo. As nossas vidas não estão debaixo das nossas próprias mãos. As nossas vidas estão debaixo do cuidado amoroso e gracioso de Deus. Paulo perseguiu e mandou matar os cristãos, mas o Evangelho alcançou. E sabem o que é a graça? É que no fim, quer aquele que perseguia, quer aqueles que foram perseguidos vão se encontrar no céu. Isto é graça. Aquele que mandava matar cristãos vai se encontrar no céu com aqueles a quem mandou matar. E os que mandou matar e aqueles que foram mortos por Paulo vão dizer, foi tudo pela graça, do início até ao fim. Vem ter connosco, vamos louvar ao Senhor para todo sempre. Há esperança para as nossas vidas, porque a graça nunca acaba. Pede perdão pelos teus pecados. Confessa Jesus como teu Salvador e Senhor. Não importa o que fizeste, é sempre pela graça. Nós não podemos fugir do Espírito de Deus. Nós nem podemos sequer ficar distantes do seu amor. Se subirmos ao céu, se descermos ao abismo, nós sabemos que Deus ali estará. Mesmo que tomemos as asas da alvorada, a mão de Deus nos guiará. Mesmo que venha a noite escura, a luz de Deus sempre brilhará e estará conosco. Não atualizes, rende ao Evangelho da graça de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude.